Isadora entrou no avião como qualquer adolescente de 15 anos, só querendo chegar, sentar na janela que escolheu e desaparecer no próprio mundo. Mas quando chegou na fileira 23, tinha uma mulher ali, no lugar dela. E a mulher não ia sair. Disse que Isadora podia sentar em outro assento, que era só um assento, que ela devia não criar problema. E naquele momento, com a cabine inteira olhando, Isadora precisou escolher: desaparecer para facilitar a vida dos outros, ou sustentar a própria dignidade até o avião inteiro parar. O que ela não sabia é que dizer não custaria muito mais do que imaginava, e que o preço da justiça seria cobrado na frente de todos. Se inscreve agora e diz de onde Isadora atravessou as portas automáticas do aeroporto às 6 da manhã. O saguão estava vazio demais para a hora. Ela ajustou a mochila no ombro e sentiu o peso familiar do cansaço. Não era sono. Era o tipo de cansaço que vinha de medir cada passo antes de dar. Eduardo caminhou ao lado dela. Os olhos dele varriam o ambiente. Ele sempre fazia isso. Procurava algo que Isadora não conseguia nomear. Talvez perigo. Talvez apenas o mundo sendo o mundo. Está tudo bem, pai. Eu sei, ele disse. Mas continuou olhando. Isadora queria acreditar que seria um dia comum. Queria embarcar sem sentir os olhares que pesavam mais do que deviam. Queria ser apenas uma menina de 15 anos viajando com o pai. Nada mais. Mas ela já tinha aprendido que o mundo não deixava. Os balcões de check-in ainda estavam fechados. Isadora sentou em uma cadeira de plástico. Eduardo ficou de pé. Ele nunca sentava quando estava preocupado. Isadora fingiu mexer no celular. Na verdade, observava as pessoas que começavam a chegar. Uma mulher passou perto e olhou para ela. O olhar demorou. Isadora abaixou os olhos. Vamos tomar um café? Eduardo perguntou. Não estou com fome. Isadora. Estou bem, pai. De verdade. Ele suspirou. Isadora sabia o que aquele suspiro significava. Ele queria proteger. Ela queria ser protegida. Mas também queria que o mundo parasse de exigir proteção só porque ela existia. Às 7 horas, a tela acendeu com o número do voo. Isadora levantou. O coração bateu mais rápido. Ela odiava que isso acontecesse. Odiava que algo tão simples quanto embarcar em um avião fizesse seu corpo reagir como se estivesse em perigo. Eduardo tocou o ombro dela, de leve. Vai dar tudo certo. Isadora sentiu. Seguiu até o portão. Tentou se convencer de que ele estava certo. A fila de embarque se formou rápido. Isadora ficou no meio. Eduardo atrás dela. À frente, um casal discutia sobre malas de mão. Atrás, alguém falava alto ao telefone. Isadora sentiu os olhares de novo. Dessa vez não eram rápidos. Demoravam. Escaneavam. Ela conhecia aquele ritmo. Era o olhar que procurava algo errado. Algo fora do lugar. Ela prendeu a respiração. Contou até 5. Soltou devagar. Quanto tempo essa fila demora? Uma voz atrás dela. Irritada. Isadora não virou. Não queria se envolver. Não queria ser vista mais do que já estava sendo. Gente que trava tudo. A mesma voz. Mais alta agora. Eduardo se aproximou. Isadora sentiu o corpo dele quase encostando nas costas dela. Era proteção, mas também era lembrete. Lembrete de que ela precisava de proteção. A fila andou. Isadora deu 3 passos. Respirou de novo. Desculpa, ela disse baixinho. Para ninguém específico. Apenas para o ar. Eduardo tocou o braço dela. Você não tem que se desculpar. Eu sei. Mas ela não sabia, não de verdade, porque a vida inteira tinha ouvido que sim, que tinha, que era mais fácil assim, que era mais seguro, que não criar problema era a melhor forma de sobreviver. A mulher atrás resmungou algo sobre atraso. Isadora travou a mandíbula. Não vire, não responda.
Não vire alvo. A aeromoça no portão sorriu para ela. Isadora mostrou o cartão de embarque. A mão tremeu. Só um pouco, mas tremeu. Boa viagem, a aeromoça disse. Isadora forçou um sorriso. Passou. Eduardo passou. A manga corredor era estreita e quente. Isadora acelerou o passo. Queria chegar logo, sentar, desaparecer no assento. Quando chegou à porta do avião, outra comissária a recebeu. Jovem, sorriso gentil. Bem-vinda. Isadora gostou daquele tom. Era sincero, não tinha pena, não tinha dúvida. Era apenas um bom dia comum. Ela entrou. O corredor era apertado, cheiro de ar-condicionado e café requentado. Isadora procurou a fileira. 23. Janela. Eduardo vinha logo atrás, mochila nas costas, olhos ainda atentos. 23, né? É, Isadora disse. Ela avançou. Passou pela classe executiva, pelos assentos largos, pela cortina que separava mundos. Entrou na econômica. Mais gente, mais malas, mais barulho. Isadora contou as fileiras. 18, 19, 20. O coração apertou. Ela não sabia por quê. 21, 22, 23. Tinha alguém sentada lá. Isadora parou no corredor. A mulher ocupava o assento da janela. Também ocupava o assento do meio. Bolsa, casaco, revistas. Como se a fileira inteira fosse dela. Isadora olhou para o cartão de embarque. 23 à janela. Estava certo. Ela estava certa. Mas a mulher estava lá. Eduardo chegou atrás dela. Isadora sentiu o espaço diminuir. Outras pessoas queriam passar. Ela estava travando o corredor. Com licença, alguém disse. Isadora se espremeu contra os assentos. Deixou a pessoa passar. A mulher na janela nem olhou. Continuou mexendo no celular. Unhas vermelhas, anel de ouro. Cabelo loiro preso em um coque perfeito. Isadora respirou. Uma vez. Duas. Desculpa, ela disse. A voz saiu baixa. Acho que esse é o meu assento. A mulher ergueu os olhos, devagar, como se estivesse sendo interrompida de algo importante. O quê? O assento, 23A, é meu. Isadora mostrou o cartão. A mão não tremeu dessa vez. Apenas ficou firme, treinada para parecer confiante mesmo quando não estava. A mulher olhou para o cartão. Olhou para Isadora. Voltou para o celular. Não vou sair. Isadora piscou. Não entendeu direito. Como? Não vou sair. É só um assento. Senta em outro. As palavras caíram como tijolos. Isadora sentiu o corpo inteiro querer recuar, querer desaparecer, querer aceitar. Porque aceitar era mais fácil. Aceitar era sobreviver. Eduardo deu um passo à frente. Esse é o assento da minha filha. A mulher nem olhou para ele. Ela pode sentar em outro. Tem vários vazios. Isadora olhou para o corredor. Tinha sim. Assentos vazios. Ela podia só ir. Podia evitar. Podia não ser problema. Mas algo dentro dela gritou. Gritou que não. Que aquele era o lugar dela. Que ela tinha escolhido. Que ela tinha pagado. Que ela tinha direito. Por favor, Isadora disse. A voz mais firme agora. Esse é o meu assento. A mulher suspirou. Alto, teatro. Que exagero. Isadora sentiu a vergonha subir. Quente, pesada. Vergonha de existir. Vergonha de pedir o que era dela. Vergonha de ser vista como exagerada. Ela procurou a comissária com os olhos, a mesma que tinha sorrido antes. Marina. O crachá dizia Marina. Marina estava ajudando alguém com a mala. Isadora esperou. Esperou até que Marina olhasse. Quando olhou, Isadora fez um gesto. Pequeno. Quase invisível. Marina se aproximou. Precisa de ajuda? Esse é o assento dela, Eduardo disse. E tem alguém sentado. Marina olhou para a mulher. Para Isadora. Para o cartão de embarque. Posso ver? Isadora entregou. Marina conferiu. Olhou para a fileira. 23A, senhora. Esse assento está reservado. A mulher levantou o rosto. Sorriso frio. Eu cheguei primeiro. Ela pode sentar em outro.
O assento é dela, Marina disse. A voz educada, mas firme. Isadora respirou. Sentiu alívio. Por 2 segundos. Então a mulher falou de novo. Ela deve ter se confundido. As palavras cortaram. Isadora sentiu. Sentiu no corpo todo. Deve ter se confundido. Como se confusão fosse algo natural nela. Como se ela não soubesse ler. Como se não pudesse estar certa. Não me confundi, Isadora disse. Baixo. Mas disse. Às vezes acontece. A mulher continuou. Olhava para Marina agora. Não para Isadora. Gente que não viaja muito fica nervosa. Erra o assento. Isadora apertou o cartão na mão. O papel amassou. Eu não errei. Eduardo segurou o ombro dela. Isadora sentiu a pressão. Era aviso. Era não perde a cabeça. Era vai ficar pior se você reagir. Marina estendeu a mão para a mulher. Posso ver o seu cartão de embarque? Não precisa. Eu sei onde eu sento. Preciso conferir. A mulher revirou os olhos, pegou a bolsa, vasculhou, demorou. Teatro de novo. Finalmente tirou o cartão. Entregou com má vontade. Marina olhou. Passou o dedo pela linha do assento. A senhora está na fila 26, corredor. Silêncio. A mulher piscou. Depois, sorriu. Não era sorriso de quem errou. Era sorriso de quem não liga. Ah, então eu troquei. Sim, vou pedir que vá para o seu assento, por favor. Mas eu já estou acomodada. Ela pode ir para o 26. Dá na mesma. Isadora sentiu a raiva subir. Queimar. Ela queria gritar. Queria perguntar por que tinha que ser ela. Por que sempre era ela que tinha que ceder. Que tinha que ser flexível. Que tinha que entender. Não dá na mesma, Isadora disse. A voz tremia. Eu escolhi a janela. Eu paguei pela janela. A mulher olhou para ela. Direto. Pela primeira vez, direto. Nossa, que drama por causa de um assento. Pessoas começaram a prestar atenção. Isadora sentiu os olhares. De novo. Sempre de novo. Senhora, Marina disse. Preciso que levante e vá para o seu lugar. Que absurdo. Eu não vou sair. Então vou precisar chamar o supervisor. A mulher jogou a cabeça para trás. Riso curto. Duro. Chama, mas que falta de bom senso. Por causa de uma menina mimada. Mimada. A palavra grudou em Isadora. Mimada. Como se querer o próprio assento fosse privilégio. Como se dignidade fosse mimo. Eduardo deu um passo. Isadora segurou o braço dele. Forte. Pai! Não! Ele olhou para ela. Isadora viu a raiva nos olhos dele. Mas também viu que ele entendeu. Se ele falasse, a história viraria outra coisa. Viraria, o pai resolveu. Viraria, ela só conseguiu porque o pai era poderoso. E Isadora não queria isso. Não podia querer isso. Marina chamou alguém pelo rádio. Voz baixa. Profissional. Isadora ouvia as palavras se embaralhando. Passageira recusando. Assento errado. Precisamos de suporte. A mulher cruzou os braços. Olhou pela janela, como se nada daquilo fosse com ela. Isadora ficou de pé no corredor. Sem lugar. Sem chão. Sentindo que estava sendo julgada por todos ao redor. Alguns com pena. Outros com irritação. Outros apenas filmando. Filmando. Isadora viu o celular erguido. Alguém gravando. Ela abaixou o rosto. Não olha, Eduardo sussurrou. Fica firme. Mas como? Como ficar firme quando o mundo inteiro estava pesando em cima dela? Quando cada segundo ali de pé era uma sentença pública. Um homem de uniforme apareceu. Rafael. O nome no crachá. Comissário. Ele olhou a situação. Olhou para Marina? Ela explicou baixo. Rafael se aproximou da mulher. Senhora, esse não é o seu assento. Vai precisar ir para o 26. Não vou. Se não for, vamos ter um problema. O problema é ela. A mulher apontou para Isadora. Ela que está fazendo escândalo. Isadora sentiu o peito apertar. Como se o ar tivesse acabado. Eu só quero sentar no meu lugar, ela disse. A voz quebrou. Quase.
Vê, dramática. Rafael suspirou. Olhou para Isadora, depois para a mulher, depois para o relógio. Olha, a gente precisa decolar. Que tal você ir para o 26 só por enquanto? Depois a gente resolve. A proposta caiu em Isadora como sentença. A vítima que deve se mover. A vítima que deve ser razoável. A vítima que deve facilitar para todo mundo ficar confortável. Não, Isadora disse. Rafael piscou. Como? Não, esse é o meu lugar. As palavras saíram firmes, claras. Isadora nem sabia de onde tinham vindo, mas estavam ali. Sólidas, reais. Não vou para outro assento. Esse aqui é meu. Marina olhou para Isadora. Havia algo novo naquele olhar. Respeito, reconhecimento. Como se Marina tivesse visto algo importante acontecer. Ela está certa, Marina disse para Rafael. O assento é dela. Rafael coçou a nuca. Olhou para a mulher de novo. A senhora vai precisar sair. De jeito nenhum. Então vou ter que acionar o comandante. A mulher riu. Alto, como se tivesse ouvido uma piada. O comandante? Por causa disso? Que palhaçada! Rafael pegou o rádio. A mulher continuou rindo, mas Isadora viu. Viu quando o riso ficou forçado, quando os olhos dela apertaram. Ela estava começando a entender que não ia ganhar, e isso a deixava mais raivosa. Vocês vão atrasar o voo inteiro por causa de uma menina mimada que quer atenção? Mimada de novo. Atenção de novo. Isadora respirou fundo. Não era sobre atenção. Era sobre existir. Era sobre ocupar o espaço que era dela, sem pedir licença, sem se desculpar, sem desaparecer. Eu não quero atenção, Isadora disse. Eu quero sentar. Então senta em outro lugar. No meu lugar. A mulher bufou. Levantou. Por um segundo, Isadora achou que ela ia sair. Mas ela não saiu. Apenas ficou de pé, bravejando, apontando. Isso é um absurdo. Vocês estão sendo ridículos. Eu sou cliente dessa empresa há anos. Anos! E vão me tratar assim por causa dela? Dela. Como se Isadora fosse coisa, categoria, algo menor que pessoa. Eduardo apertou o ombro da filha, mais forte agora. Isadora sabia o que aquilo significava. Aguenta, está quase acabando. Mas não parecia que estava acabando. Parecia eterno. Parecia que cada segundo ali seria gravado na memória dela para sempre. O cheiro do avião, a luz fria, os olhares, a mulher de pé gritando, o corpo dela imóvel tentando não quebrar. Rafael falou no rádio de novo. Mais urgente. Isadora escutou palavras soltas. Conflito. Não coopera. Comandante. Então uma voz saiu do alto-falante. Tripulação, aqui é o comandante. Vamos retornar ao portão para a resolução de incidente. Silêncio. Depois murmúrio. Depois reclamação aberta. Sério? Vamos atrasar por causa disso? Que palhaçada! Isadora fechou os olhos. Sentiu o mundo desabar. Não sobre ela, dentro dela. O avião inteiro atrasado. Por causa dela. Por causa de querer o próprio assento. Por causa de não ter desaparecido quando pediram. Isadora, Eduardo sussurrou. Você não fez nada errado. Mas parecia que tinha. Parecia que tinha feito tudo errado. Parecia que a culpa era dela. Sempre dela. Sempre da pessoa que ousa resistir. A mulher gritou mais alto. Vocês estão loucos? Vão atrasar todo mundo. Por causa de uma pirraça. Marina ficou na frente dela. Firme. A senhora vai precisar se sentar até voltarmos ao portão. Eu não vou sentar. Eu não fiz nada. Senhora. Gente assim sempre quer atenção. Sempre quer ser vítima. Gente assim. Isadora abriu os olhos. Gente assim. A frase ecoou. Ela sabia o que significava. Sabia o que estava por trás. O veneno que se escondia em palavras educadas. O avião começou a se mover. Voltando. Isadora segurou na poltrona. O corpo tremia. Não de medo, de raiva, de vergonha, de cansaço, de tudo junto. Eduardo ficou ao lado. Presença silenciosa. Isadora agradeceu por ele não falar.
por não tentar consertar, por apenas estar. Marina também ficou perto. Guarda, testemunha, apoio. Quando o avião parou no portão, Isadora ouviu a porta abrir. Ouviu vozes. Ouviu a mulher reclamar mais alto. Ouviu alguém dizer que era só um mal-entendido. Mal-entendido. Não era. Nunca era. Mas chamavam assim. Para apagar. Para normalizar. Para fazer a vítima parecer exagerada. Isadora levantou o rosto. Olhou para a mulher. Direto. Pela primeira vez. Direto e firme. E não desviou. O supervisor entrou com 2 agentes de apoio. O saguão de embarque invadiu a cabine. Ar frio. Luz diferente. Oficial demais. Isadora sentiu o avião virar tribunal. Pessoas reclamavam. Alto. Sem disfarce. Quanto tempo vai demorar? Eu tenho compromisso. Isso é um absurdo. A mulher aproveitou o coro. Apontou para Isadora. Estão vendo? Tudo isso por causa dela. Gente assim sempre quer atenção. Sempre acha que o mundo tem que parar. Gente assim. De novo. Isadora sentiu o rosto queimar. Queria gritar que não tinha pedido nada além do básico. Que só queria sentar. Que não inventou nada. Que a injustiça não tinha sido dela. Mas a garganta fechou. As lágrimas ameaçaram. Ela prendeu. Não ia chorar. Não ia dar a eles mais munição. Marina se aproximou do supervisor. Explicou baixo. Gestos contidos. Profissional. Isadora viu quando ele olhou para ela. Depois para a mulher. Depois para o cartão de embarque. Vamos esclarecer isso, ele disse. Voz neutra. Preciso que todos cooperem. A mulher bufou. Cruzou os braços. Teatro de vítima. Eu já cooperei. Estou aqui sendo humilhada por nada. O supervisor virou para Isadora. Você pode me contar o que aconteceu? Isadora respirou. 1 vez. 2. Eduardo ficou ao lado. Quieto. Deixando o espaço dela ser dela. Eu entrei no avião. Isadora começou. A voz tremia. Fui até o meu assento. 23A. Ela estava sentada lá. Mentira! A mulher cortou. Deixe ela terminar, o supervisor disse. Isadora continuou. Cada palavra custava. Custava porque reviver doía. Porque explicar humilhação para quem não sentiu era traduzir dor para a língua estrangeira. Eu pedi educada, mostrei o cartão. Ela disse que não ia sair. Disse que eu podia sentar em outro lugar. Porque tem vários vazios. Mas aquele é o meu. Isadoras, disse. Firme agora. Eu escolhi, eu paguei, é meu. O supervisor acenou. Olhou para Marina. A comissária confirmou? Sim, Marina disse. O assento 23A está reservado para ela. A senhora estava na fila 26. Corredor. Eu me confundi, a mulher disse. Rápido. Foi sem querer. Mas ela podia ter ido para outro lugar. Era só ser razoável. Razoável. Isadora mordeu o lábio. Razoável era a palavra que sempre caía na vítima. Seja razoável, seja compreensiva, seja pequena. Por que eu tenho que ser razoável? Isadora perguntou. Baixo, mas perguntou. Por que sou eu que tenho que ceder? A mulher revirou os olhos. Por que você está fazendo tempestade em copo d'água? Não estou, só quero o meu lugar. Vê? Mimada, teimosa. O supervisor ergueu a mão. Silêncio. Ele virou para Rafael. Você presenciou? Rafael hesitou. Isadora viu. Sentiu o chão fugir. Se ele mentisse, se ele dissesse que não viu, se ele escolhesse o caminho fácil. Presenciei, Rafael disse. Finalmente. A senhora estava no assento errado. Recusou sair. Isadora respirou. Oxigênio voltou. Rafael tinha escolhido a verdade. Pequena vitória. Frágil. Mas vitória. E você pediu que ela fosse para outro assento. O supervisor disse para Rafael. Pedi. Sim, para agilizar. E ela recusou. Recusou. O supervisor anotou algo. Virou para a mulher. A senhora vai precisar desembarcar. A mulher congelou. Piscou. Como se não tivesse entendido. O quê? Vai precisar desembarcar. Recusa de seguir orientação da tripulação. Tumulto. Atraso operacional.
Eu não fiz tumulto, foi ela. A senhora recusou sair do assento que não era seu. Recusou seguir orientação. Causou interrupção. Isso é perseguição. O supervisor suspirou. Cansado. Isadora imaginou quantas cenas assim ele já tinha visto. Quantas pessoas tentando virar vítima depois de ferir. Vou escoltar a senhora para fora. Eu não vou sair. Eu paguei por esse voo. E vai ser reembolsada, ou remarcada, mas não vai seguir neste voo. A mulher olhou ao redor, procurando aliados. Olhares desviaram. Ninguém quis se envolver. Ela estava sozinha agora. E aquilo a deixou ainda mais furiosa. Isso é um absurdo. Vocês estão me expulsando por causa dela. Ela apontou para Isadora. Dedo em riste. Acusador. Por causa de uma menina que não sabe o lugar dela. As palavras cortaram. Afiadas. Intencionais. Isadora sentiu. Sentiu cada letra. Não sabe o lugar dela. O que significava? Que lugar? Qual era o lugar de Isadora? No fundo? Invisível? Calada? Eduardo deu um passo. Isadora segurou o braço dele. De novo. Mais forte. Pai, deixa. Ele olhou para ela. Isadora viu a dor nos olhos dele. A impotência. O desejo de proteger. Mas também viu que ele respeitou. Que ele entendeu. Que aquela luta era dela. A mulher foi conduzida para a saída. Gritando. Reclamando. Ameaçando processos. Ameaçando exposição. Ameaçando tudo que... Pessoas assim ameaçam quando perdem o poder. Alguns passageiros aplaudiram. Isadora ouviu, mas não sentiu alívio. Sentiu apenas cansaço. Porque aquilo não era entretenimento. Não era justiça espetacular. Era só ela tentando existir. E quase não conseguindo. A porta fechou. A mulher foi embarcada em outro voo. Ou não. Isadora não sabia. Não importava. O que importava era o vazio no assento. Finalmente vazio. Marina se aproximou. Você quer sentar agora? Isadora olhou para a fileira 23. O assento da janela. Vazio. Esperando. Dela. Ela caminhou devagar. Eduardo atrás. Marina atrás. Isadora passou a mão no encosto. Sentiu o tecido. Real. Sólido. Dela. Sentou. Ajeitou a mochila. Apertou o cinto. Gestos mecânicos, mas necessários. Precisava confirmar que aquilo era real. Que ela tinha conseguido. Que o lugar existia. Que ela pertencia. Mas a conquista não apagou a humilhação. Apenas impediu que ela fosse coroada como normal. Apenas disse ao mundo que não era aceitável, que não ia passar. Eduardo sentou ao lado. Corredor. Tocou a mão dela. De leve. Você foi incrível. Isadora não respondeu. Não se sentia incrível. Sentia-se esgotada. Como se tivesse corrido maratona para chegar a lugar nenhum. Para simplesmente sentar. Para simplesmente existir. Marina trouxe água. Isadora aceitou. As mãos tremiam. Só agora tremiam. Durante a luta, não. Durante o confronto, não. Agora sim. Agora que tinha acabado. Agora que o corpo podia desabar. Obrigada, Isadora disse. Marina sorriu. Não era sorriso de pena. Era sorriso de reconhecimento. De, eu vi você ser forte, sem romantizar a dor. O comandante anunciou que seguiriam em breve. Pessoas se acomodaram. O burburinho diminuiu. Mas Isadora ainda ouvia. Ouvia os cochichos, as opiniões, os julgamentos. Ela exagerou. Era só ir para outro assento. Causou um atraso enorme. Eduardo ouviu também. Isadora viu a mandíbula dele apertar. Mas ele não falou. Aprendeu. Naquele momento, aprendeu que defender a filha nem sempre era falar por ela. Às vezes era só estar. Só permanecer. Só testemunhar. Isadora encostou a cabeça no vidro. O mundo lá fora continuava. Aviões decolavam, pessoas corriam, vida seguia. Como se nada, como sempre. Mas para ela tinha mudado algo. Pequeno, frágil, mas mudado. Ela tinha dito não, tinha sustentado. Tinha resistido ao apelo de desaparecer. E isso custou. Custou vergonha, custou exposição,
Custou ser chamada de mimada, de dramática, de gente assim, mas ela não recuou, e agora estava sentada no próprio assento, olhando pela própria janela, ocupando o próprio espaço. Mesmo que doesse, mesmo que o mundo tivesse cobrado caro, ela estava ali. O avião decolou. Isadora sentiu a pressão, ouvidos tampados, coração acelerado. Mas não era só a altitude, era tudo. Era o acúmulo de tensão, medo, raiva, alívio, vergonha. Tudo junto, tudo pesado. Eduardo tentou conversar. Perguntas, leves. Sobre a viagem, sobre o hotel, sobre planos. Isadora respondeu em monossílabos. Não por raiva, por exaustão, por não ter mais palavras. Marina passou oferecendo suco. Isadora aceitou. Bebeu devagar. O líquido gelado ajudou. Um pouco. O suficiente para lembrar que corpo ainda funcionava. Que ela ainda estava ali. Você está bem? Eduardo perguntou. Baixo, só para ela. Isadora demorou para responder. Não sei. Honesta. Crua. Porque ela não sabia. Tinha vencido? Tinha perdido? Tinha feito a coisa certa? Ou tinha sido exagerada, como disseram? As dúvidas roíam, mesmo com o assento conquistado, mesmo com a mulher fora. As dúvidas roíam porque o mundo tinha ensinado ela a duvidar, a questionar o próprio julgamento, a carregar a culpa. Você fez o que tinha que fazer, Eduardo disse. Mas custou caro. Custou? Ele não mentiu. Não disse que não custou. Não disse que foi fácil. Apenas reconheceu. E aquele reconhecimento ajudou mais que qualquer mentira piedosa. Isadora olhou pela janela. Nuvens. Céu azul. Infinito impessoal que não julgava, não opinava, apenas existia. Ela invejou aquilo. A possibilidade de apenas existir, sem explicação, sem defesa, sem custo. Você acha que eu exagerei? Isadora perguntou. Olhos ainda na janela. Eduardo ficou em silêncio, pensando. Isadora esperou. Precisava de resposta verdadeira, não de conforto automático. Não, ele disse. Finalmente. Você não exagerou. Você defendeu o seu direito. E isso nunca é exagero. Mas atrasou o voo. Não foi você que atrasou. Foi a recusa dela. Mas se eu tivesse ido para outro assento... Não, Eduardo interrompeu. Firme. Não coloca isso em você. Não é sua responsabilidade facilitar a injustiça. Isadora virou. Olhou para o pai. Viu lágrimas nos olhos dele. Ele não deixou cair. Mas estavam ali, brilhando, testemunhando. Eu fico pensando, Eduardo disse, em quantas vezes você já cedeu, em quantas vezes você já desapareceu, e eu não vi, ou fingi que não via. Pai, não, deixa eu falar. Eu passei a vida inteira te ensinando a ser cuidadosa, a não criar problema, a facilitar. E hoje eu vi o custo disso. Vi você quase se apagando. De novo. Ele parou. Respirou. Continuou. Mas você não apagou. Você ficou. E eu nunca tive tanto orgulho. E tanta vergonha. Orgulho de você. Vergonha de mim. Por ter demorado tanto para entender. Isadora sentiu as lágrimas virem. Dessa vez não prendeu. Deixou. Escorreram silenciosas, lavando, aliviando. Porque alguém tinha visto. Alguém tinha entendido. E era o pai. Era quem ela mais precisava que entendesse. Eduardo pegou a mão dela. Apertou. Não disse mais nada. Não precisava. Aquele aperto era pedido de desculpas. Era reconhecimento. Era amor tentando consertar o que podia. Marina passou de novo. Olhou para eles. Sorriu. Seguiu sem interromper. Alguns momentos mereciam privacidade. Aquele merecia. Isadora enxugou o rosto. Olhou ao redor. Algumas pessoas ainda olhavam. Menos agora. O interesse tinha passado. Ela tinha virado antiga notícia. Em 1 hora, ninguém lembraria. Voltariam para as próprias vidas. E ela ficaria com a ferida, com a lembrança, com a escolha. Você acha que valeu a pena? Isadora perguntou. Baixo.
quase sussurro. Eduardo pensou. De novo. Não respondeu rápido. Não deu resposta pronta. Acho que essa pergunta não tem resposta certa, ele disse. Valeu a pena para quê? Para provar algo? Para mudar o mundo? Talvez não. Mas para dizer a você mesma que você importa. Que seu lugar importa. Que você não vai desaparecer? Ele parou. Olhou para ela. Aí sim, aí valeu cada segundo. Isadora respirou. Devagar. Fundo. Tentando acreditar. Tentando deixar aquelas palavras entrarem. Criarem raiz. Virarem certeza. Não conseguiu ainda. Mas guardou. Guardou para revisitar. Para reler. Para deixar crescer devagar. O voo seguiu. Horas compridas. Isadora cochilou. Pouco. Mal. Sonhos confusos com tribunais e assentos e vozes dizendo que ela não pertencia. Acordou assustada. Eduardo estava lá. Sempre lá. Presença constante. Pesadelo? Algo assim. Ele não perguntou mais. Apenas ficou. E aquilo bastava. O pouso foi suave. Isadora sentiu o impacto e despertou completamente. Corpo dolorido de tensão acumulada. Pescoço rígido. Ombros duros. Como se tivesse brigado fisicamente. E tinha. Só que a briga foi interna. Contra a vontade de sumir. De ceder. De aceitar. As luzes da cabine acenderam. Pessoas começaram a se levantar. Pressa de sempre. Pressa de sair. De seguir. De esquecer. Isadora ficou sentada, esperando. Não tinha pressa. Não tinha força para pressa. Eduardo esperou com ela. Paciente, sem pressionar. Marina passou. Obrigada por ter ficado firme, ela disse. Baixo. Só para Isadora. Você ensinou algo hoje. Para mim também. Isadora não sabia o que dizer. Apenas acenou. Agradecida. Confusa. Exausta. Quando a fileira esvaziou, eles levantaram. Pegaram as mochilas, caminharam pelo corredor. Isadora viu Rafael perto da saída. Ele olhou para ela. Acenou. Sem graça. Isadora retribuiu, sem julgamento. Ele tinha hesitado, mas tinha falado. No fim, tinha escolhido certo. E isso contava. No saguão, um funcionário da companhia esperava. Terno, crachá. Expressão séria. Senhor Almeida, Isadora? Eduardo confirmou. Precisamos que vocês preencham um relato formal. Sobre o ocorrido. É procedimento padrão. Isadora sentiu o estômago afundar. Reviver de novo. Escrever de novo. Explicar de novo. Provar de novo. Como se o acontecido não bastasse. Como se a dor não fosse autoevidente. Agora? Ela perguntou. Se possível. Ainda está fresco. Detalhes importam. Fresco. Como se fosse comida. Como se humilhação tivesse prazo de validade. Podemos fazer depois? Eduardo perguntou. Ela está cansada. Entendo. Mas quanto antes, melhor para o processo. Processo. Tudo virava processo. Burocracia. Papel. Como se pudesse conter o que ela sentiu. Como se formulário explicasse vergonha. Vou fazer, Isadora disse. Eduardo olhou para ela. Você tem certeza? Tenho. Quero terminar logo. Eles seguiram o funcionário até uma sala pequena. Cadeiras duras, mesa de plástico, formulários impressos, canetas azuis, tudo impessoal, tudo oficial, tudo frio. O funcionário explicou o procedimento. Isadora ouviu pela metade. Estava longe, dentro da própria cabeça, tentando organizar a história, colocar ordem, fazer sentido. Quando pegou a caneta, a mão tremeu. Eduardo percebeu. Quer que eu escreva? Não, eu faço. Porque precisava ser ela. Precisava ser a voz dela. Não a interpretação de ninguém. Não a versão editada. A versão dela. Crua. Verdadeira. Dolorida. Ela começou a escrever. Devagar. Cada palavra custava. Entrei no avião. Fui até o assento. Tinha alguém lá. Frases curtas, simples, mas cada uma carregava um universo de emoção que o papel não cabia. Como escrever "me senti pequena"? Como escrever "senti que eu não importava"? Como escrever "pensei em desistir de existir"? Não dava. Então ela escreveu os fatos.
apenas os fatos, e tentou confiar que os fatos falassem por si, que alguém lesse e entendesse, que alguém conectasse os pontos, que alguém visse a violência escondida no "é só um acento". Levou tempo. Eduardo esperou. Quieto. Às vezes olhava para ela, às vezes olhava para o relógio, às vezes apenas respirava junto. Quando terminou, Isadora entregou o formulário. 3 páginas, letra apertada, sem rasuras, perfeita demais para conter a bagunça que foi. Obrigado, o funcionário disse. Vamos analisar e retornar. Retornar. Com o quê? Com desculpas? Com medidas? Com nada? Isadora não perguntou. Não tinha energia para expectativa. Saíram da sala. O aeroporto estava cheio agora. Movimento de meio-dia. Pessoas apressadas. Malas rodando. Crianças correndo. Vida normal. Vida que não sabia. Não ligava. Apenas seguia. Isadora seguiu também. Pé após pé. Mecânica, automática. Tentando lembrar que conseguiu. Que resistiu. Que não cedeu. Mas custou. Custou tanto. E ninguém ali sabia. Ninguém via. Para o mundo, ela era só mais uma passageira. Caminhando, vivendo, normal. Mas ela não se sentia normal. Sentia-se quebrada, vitoriosa e quebrada. As duas coisas, ao mesmo tempo, para sempre. No hotel, Isadora deixou a mochila cair no chão. O quarto era limpo, impessoal. Cama branca, cortinas bege, cheiro de produtos de limpeza. Nada seu, nada familiar. Eduardo entrou atrás. Fechou a porta devagar, como se barulho pudesse quebrar algo frágil. Você precisa comer. Isadora balançou a cabeça. Não tinha fome. Tinha vazio. Mas não era vazio que comida enchesse. Ela sentou na beirada da cama. Olhou para as próprias mãos. Ainda tremiam. Leve, quase imperceptível. Mas tremiam. O celular vibrou. Uma vez. 2, 3. Mensagens. Muitas mensagens. Isadora pegou. Olhou a tela. Grupos da escola. Primos. Amigos. Todos tinham visto. Todos sabiam. Alguém tinha filmado. Alguém tinha postado. A história estava na internet agora. Isadora, você está bem? Vi o vídeo, que horror. Você foi incrível. Que mulher escrota. Por que você não deixou pra lá? A última mensagem doeu. Isadora releu. Por que você não deixou pra lá? Como se deixar pra lá fosse opção. Como se dignidade fosse negociável. Como se ela pudesse escolher não sentir. Eduardo sentou ao lado. Não perguntou. Apenas ficou. Presença constante. Âncora silenciosa. Está na internet, Isadora disse. Voz oca. Eu sei. As pessoas estão falando. Eu sei. Algumas acham que eu exagerei. Eduardo suspirou, cansado. Triste, mas não surpreso. Sempre vão achar. Sempre vão dizer que você devia ter sido menor, mais quieta, mais razoável. E se elas estiverem certas? Eduardo virou. Pegou o rosto dela entre as mãos. Firme, amoroso. Elas não estão. E você precisa parar de procurar validação em quem nunca vai entender. Isadora sentiu as lágrimas virem de novo. Estava cansada de chorar. Cansada de sentir. Cansada de carregar. Eu só queria que não doesse tanto. Eu sei, filha. Ele a abraçou. Isadora se deixou abraçar. Por um momento, voltou a ser criança. Pequena, protegida, sem precisar ser forte, sem precisar sustentar dignidade. Apenas sendo. Mas o momento passou. Como sempre passava, e a realidade voltou. Dura, pesada, inevitável. O celular vibrou de novo. Isadora olhou. Comentários. Centenas. Defendendo. Atacando, analisando, dissecando cada segundo do vídeo como se fosse entretenimento, como se a dor dela fosse conteúdo. Eu odeio isso, ela disse. Odeio ser assunto. Quer que eu publique uma nota? Explicando? Não. A resposta saiu rápida, firme. Não quero que você fale por mim. Não quero que isso vire sobre você, sobre seu poder, sobre quem você é. Eduardo recuou, atingido.
mas respeitoso. Você está certa. Isadora trancou o celular. Colocou na mesinha de cabeceira, virado para baixo, silenciado. Precisava de pausa, de silêncio, de não existir para os outros por algumas horas. Vou tomar banho. Eduardo acenou. Isadora entrou no banheiro, trancou a porta, abriu o chuveiro. Água quente, vapor subindo. Ela ficou embaixo, deixou a água cair, lavar, levar embora o que pudesse. Mas algumas coisas não saíam com água. Algumas coisas ficavam, grudadas, tatuadas na memória, no corpo, na alma. Quando saiu, Eduardo tinha pedido comida, sanduíche, suco, simples. Isadora comeu porque o pai pediu. Não porque quis. O sabor não chegava. Tudo estava amortecido, como se tivesse tomado anestesia emocional. Amanhã a gente conversa com a companhia de novo, Eduardo disse. Se você quiser. Eu quero terminar o relato. Você já escreveu. Mas ficou incompleto. Faltou coisa. Faltou o que eu senti. Eduardo olhou para ela. Surpreso. Orgulhoso. Você tem certeza? Tenho. Quero que eles entendam, de verdade. Não só os fatos. O que os fatos fizeram. Ele acenou. Lento, respeitoso. Então amanhã a gente termina. Isadora deitou cedo. Apagou a luz. Fechou os olhos. Mas o sono não veio. Apenas o replay. O loop infinito. A mulher. O acento. As palavras. Os olhares. Tudo voltando. Tudo machucando de novo. Ela se perguntou se um dia pararia. Se um dia a memória ia doer menos. Se cicatriz ia virar apenas marca. Sem dor ativa. Apenas lembrança distante. Não sabia. Não tinha resposta. Apenas esperança frágil. Esperança de que sim. De que tempo cura. De que dor diminui. De que vida segue. E no escuro daquele quarto estranho, Isadora segurou naquela esperança. Pequena, trêmula, mas viva. Amanhã chegou devagar. Luz cinza filtrando pelas cortinas. Isadora acordou cansada. Sono não tinha descansado. Apenas passou o tempo. Eduardo já estava acordado. Café pedido, torradas, frutas, tentativa de normalidade. Bom dia. Bom dia, pai. Eles comeram em silêncio, confortável, sem pressão para a conversa. Apenas presença compartilhada. Depois, Isadora pegou o celular. Respirou fundo. Abriu. Mais mensagens, mais comentários, mas também algo novo. Mensagem da companhia aérea, pedindo reunião, querendo conversar, sobre próximos passos. Eles querem falar, Isadora disse. Eduardo leu a mensagem. Você quer? Quero terminar o que comecei. Ela abriu o laptop, criou um documento novo, começou a escrever. Não os fatos dessa vez, os sentimentos, a vergonha, o medo, a raiva, a sensação de ser tratada como deslocável, como negociável, como menos. As palavras saíram difíceis, travadas, mas saíram, uma após outra, construindo ponte entre interior e exterior, entre dor privada e reconhecimento público. Eu me senti pequena, ela escreveu, como se minha existência fosse o problema. Como se eu devesse me desculpar por ocupar espaço, por querer o que era meu, por não desaparecer quando pediram. Eduardo leu por cima do ombro. Não disse nada, apenas colocou a mão no ombro dela. Apoio silencioso. Isadora continuou. 3 páginas, 4, 5. Despejou tudo, sem filtro, sem edição, apenas verdade crua, verdade que doía escrever, mas que precisava sair. Quando terminou, salvou. Releu. Chorou de novo, porque ver a dor escrita fazia ela mais real, mais concreta, mais impossível de negar. Está pronto, ela disse. Você tem certeza? Tenho. Ela anexou o documento ao e-mail. Adicionou uma linha. Espero que isso ajude vocês a entenderem o que aconteceu, não só externamente, mas internamente também. Clicou em enviar. O arquivo foi. Carregando. Enviado. Pronto. Isadora fechou o laptop. Sentiu alívio. Pequeno, mas sentiu. Porque tinha feito o que podia. Tinha nomeado. Tinha testemunhado. Tinha recusado deixar a história ser contada apenas pelos outros.
Agora a gente espera, Eduardo disse. Agora a gente espera. Eles saíram do hotel. Passearam pela cidade. Tentativa de distrair. De viver. De lembrar que mundo era maior que aquele avião. Maior que aquele momento. Maior que aquela dor. Mas Isadora carregava. Carregava no corpo, na postura, no jeito de olhar as pessoas. Procurando julgamento, esperando ataque, defendendo antes de precisar. Eduardo percebeu. Não disse. Apenas ficou perto. Guardião silencioso. Presença que dizia, eu estou aqui, sem palavras. À noite, de volta ao hotel, Isadora olhou o e-mail. Resposta da companhia. Rápida. Formal. Recebemos seu relato. Estamos analisando com seriedade. Retornaremos em breve com posicionamento oficial. Posicionamento oficial. Palavras frias, corporativas. Mas pelo menos eram palavras. Pelo menos era reconhecimento de que algo precisava ser feito. Isadora guardou o celular. Deitou. Olhou o teto. E pela primeira vez em dias, sentiu algo diferente da exaustão. Sentiu algo parecido com propósito. Pequeno. Frágil. Mas ali. Talvez a dor pudesse virar outra coisa. Talvez pudesse proteger alguém. Talvez pudesse mudar algo. Mesmo que pequeno. Mesmo que devagar. Talvez. 5 dias depois o telefone tocou. Número desconhecido. Isadora hesitou. Eduardo estava na sala. Ela atendeu. Alô? Isadora? Aqui é Carla Mendes, da ouvidoria da companhia aérea. O coração acelerou. Isadora sentou ereta. Oi. Recebemos seu relato. Lemos tudo, com atenção. E queremos conversar, pessoalmente, se você aceitar. Isadora olhou para Eduardo. Ele estava atento, preocupado. Conversar sobre o quê? Sobre o que aconteceu, sobre medidas que estamos tomando e sobre como podemos fazer melhor. Fazer melhor. Promessa vaga, mais promessa. Só eu? Ou meu pai também? Como você preferir, Isadora pensou. Rápido? Claro. Só eu. Quero falar por mim. Silêncio do outro lado. Depois, perfeito. Podemos agendar uma videochamada? Pode. Marcaram. 2 dias depois. Isadora desligou. Eduardo olhou. O que foi? Eles querem conversar. Só comigo. Eduardo sorriu. Triste, orgulhoso. Você está pronta? Não sei, mas vou fazer mesmo assim. Nos 2 dias seguintes, Isadora preparou. Anotou pontos. Organizou pensamentos. Não queria esquecer nada. Não queria deixar passar nenhuma oportunidade de dizer o que precisava ser dito. Eduardo ofereceu ajuda. Ela recusou. Gentil, mas firme. Aquilo era dela. Precisava ser dela. Sem intermediário, sem tradutor. Apenas ela e sua verdade. Quando o dia chegou, Isadora sentou na frente do laptop. Coração batendo forte, mãos suadas, mas postura ereta, coluna reta, olhar direto. A chamada conectou. 3 pessoas. Carla, um homem de terno, uma mulher mais velha. Todos sérios, todos profissionais. Isadora, obrigada por aceitar conversar. Carla disse. Obrigada por quererem ouvir. Lemos seu relato, completo, e queremos que você saiba. Reconhecemos a falha, reconhecemos a dor, reconhecemos que falhamos em proteger você. As palavras caíram. Reais, concretas. Não eram desculpas vazias, eram reconhecimento. O que vocês vão fazer? Isadora perguntou. Direta. Estamos revisando protocolos, treinando tripulação, sobre racismo, sobre como identificar, como agir, como proteger passageiros. Por causa do que aconteceu comigo? Em parte sim, mas também porque percebemos que não era caso isolado. Outras pessoas relataram. Você ajudou a mostrar padrão. Padrão. A palavra pesou. Significava que não era só ela, que outras tinham sofrido, que o sistema falhava repetidamente. Eu quero que ninguém mais passe por isso, Isadora disse, voz firme agora. Quero que ninguém mais tenha que provar que merece o próprio assento, que merece dignidade, que merece existir. Os 3 do outro lado acenaram. Sérios, comprometidos.
Vamos trabalhar nisso, com sua história. Se você permitir, para treinar, para ensinar, para mudar. Isadora pensou. Usar a própria dor como ferramenta, como proteção para outros. Doía. Mas fazia sentido. Pode, mas com minha permissão, com meu controle sobre como é usado. Claro, absolutamente. A conversa seguiu. Detalhes, processos, compromissos. Isadora ouviu, perguntou, exigiu clareza. Não aceitou promessas vagas. Quis datas, quis nomes, quis provas, e eles deram. Não tudo, mas algo. Suficiente para começar. Suficiente para acreditar que talvez, algo mudasse. Quando desligou, Isadora ficou parada, processando. Eduardo entrou na sala. Como foi? Eles reconheceram. Vão mudar coisas. Você acredita? Isadora pensou. Honesta. Não sei, mas vou acompanhar. Vou cobrar. Não vou deixar virar só palavras. Eduardo abraçou ela. Apertado. Longo. Eu te amo tanto. Você sabe disso? Eu sei. E ela sabia, sentia, no abraço, no silêncio, no respeito, no espaço que ele tinha aprendido a dar. 3 semanas depois, Isadora precisou viajar de novo. Trabalho escolar. Apresentação em outro estado. Eduardo ofereceu carona. Ela recusou. Precisava fazer sozinha. Precisava provar para si mesma que conseguia. No aeroporto, o medo voltou. Forte, visceral, como memória do corpo. Isadora parou. Respirou. Contou até 10. Lembrou das palavras de Marina. Vergonha é truque do preconceito. Não ia ceder ao truque. Não ia deixar uma experiência ruim roubar todas as outras. Entrou. Fez check-in. Passou pela segurança. Cada etapa era vitória pequena. Cada passo era escolha de continuar. Na fila de embarque sentiu os olhares. Alguns reconheciam. Alguns tinham visto o vídeo. Isadora ergueu o queixo. Não ia se esconder. Não ia fingir que não era ela. Entrou no avião. Uma comissária sorriu. Bem-vinda. Obrigada. Isadora caminhou até a fileira. 12. Janela. Seu assento estava vazio. Ela sentou, ajeitou a mochila, apertou o cinto e respirou. Não estava provando nada. Não estava fazendo declaração. Estava apenas vivendo, viajando, existindo, como qualquer pessoa tinha direito. O avião encheu. Decolou. Isadora olhou pela janela. Nuvens. Céu. Liberdade impessoal. Ela sorriu. Pequeno. Verdadeiro. Ainda doía. A memória ainda doía. Mas não controlava mais. Não decidia mais. Era parte dela. Mas não definia ela. O voo foi tranquilo. Sem incidentes, sem drama. Apenas normal. E aquele normal era conquista. Era cura. Era prova de que ela podia. Quando pousou, Isadora pegou a mochila. Desceu. Pisou em terra firme. E sentiu gratidão. Não pela viagem, mas por ter voltado a si mesma. Por ter recuperado o que quase perdeu. O direito de simplesmente ser. Naquela noite no hotel novo, em cidade nova, Isadora abriu o laptop. Criou o documento. E começou a escrever. Não relato, não denúncia, carta. Para si mesma. Para a menina que quase desapareceu. Querida Isadora, ela começou. Hoje eu aprendi algo. Dignidade não é conquista diária. É direito permanente. Escreveu sobre o avião, sobre a mulher, sobre o medo, sobre a escolha de ficar, sobre o custo, sobre a dor, mas também sobre a vitória, sobre ter sustentado, sobre ter recusado carregar culpa que não era sua. Você vai esquecer os detalhes, ela escreveu, mas não vai esquecer o que aprendeu, que você importa, que seu lugar importa, que sua voz importa e que ninguém nunca tem direito de fazer você sentir diferente. As lágrimas caíram. Mas eram diferentes. Não eram apenas dor. Eram liberação. Eram aceitação. Eram amor próprio renascendo. Ela salvou a carta. Imprimiu. Dobrou. Guardou na mochila. Para os dias difíceis. Para os momentos de dúvida. Para quando precisasse lembrar. No dia seguinte ligou para o pai. Oi, pai. Oi, filha. Como você está? Estou bem, de verdade. Eu viajei sozinha.
E consegui. Eduardo ficou em silêncio. Isadora ouviu a respiração dele. Ouviu o orgulho. Ouviu o alívio. Eu sempre soube que você conseguiria. Eu também, mas precisava provar para mim. E provou. E provei. Conversaram mais, sobre coisas pequenas, sobre escola, sobre planos, sobre vida normal. E aquela normalidade era bênção, era retorno, era cura acontecendo devagar. Quando desligaram, Isadora olhou pela janela do hotel. Via a cidade, movimentada, indiferente, cheia de histórias que ela nunca saberia. E tudo bem, porque a história dela importava, para ela, e isso bastava. Semanas depois, Eduardo pediu para ler a carta. Isadora deu. Ele leu em silêncio. Lágrimas escorreram. Ele não escondeu. Você me ensinou tanto, ele disse, voz embargada. Sobre coragem, sobre dignidade, sobre o que eu nunca tive que enfrentar, e sobre meu papel, como pai, como homem, como pessoa. Você aprendeu, pai, e isso importa. Eu sinto muito, por todas as vezes que não vi, não entendi, não protegi do jeito certo. Você está protegendo agora, do jeito certo, deixando eu ser eu. Eles se abraçaram. Longo, silencioso, reparador. A vida seguiu, como sempre segue. Isadora voltou para a escola, para a rotina, para amigos, para a normalidade. Mas carregava algo novo. Confiança. Não a confiança de nunca mais ser ferida. A confiança de saber que, se fosse, sobreviveria. Que tinha voz, que tinha força, que tinha direito. Meses depois, recebeu mensagem de uma menina, desconhecida, dizendo que tinha visto a história, que tinha passado por algo parecido, que o exemplo de Isadora tinha ajudado ela a não ceder, a ficar firme, a sustentar dignidade. Isadora leu, releu, chorou, porque a dor tinha virado isso. Proteção, escudo para outra pessoa. E aquilo fazia sentido, fazia valer, não apagava o sofrimento, mas dava significado. Ela respondeu. Simples. Você importa, seu lugar importa, nunca esqueça. E naquele momento, olhando a mensagem enviada, Isadora entendeu. A jornada não tinha acabado. Nunca acabaria. Porque o mundo ainda precisava aprender, ainda precisava mudar, ainda precisava ver. Mas ela tinha começado algo, pequeno, frágil, mas real. Tinha recusado desaparecer. E naquela recusa, tinha aberto caminho. Para ela, para outras, para todas que viriam. Isadora olhou pela janela, via o céu, livre, aberto, infinito, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu que pertencia. Não porque alguém permitiu, mas porque sempre pertenceu. Desde sempre. Para sempre. Dignidade não é conquista diária. É direito permanente. E ela tinha aprendido isso. No jeito mais difícil. No jeito mais doloroso. Mas tinha aprendido. E ninguém podia tirar. Ninguém. Nunca. Jamais.